Ele me disse que quando leu os livros de um escritor chamado Chesterton, se sentiu desafiado. O autor escreveu que muita gente que se diz cética não é cética de verdade. Por quê? Porque não é cética em relação ao ceticismo. O verdadeiro cético deve colocar tudo à prova, inclusive o seu ceticismo. E se ele estiver errado? E se Deus realmente existir? Se ele não existir, quem crer nele não terá perdido coisa alguma. Agora, se ele existir, os que o rejeitaram terão perdido tudo. Você acha realmente que se Deus não existir, as pessoas que creram nele não terão perdido nada? Veja bem, as pessoas que creem em Deus geralmente têm mais saúde e vivem mais tranquilas. E isso é comprovado por pesquisas científicas. Meu pai diz que se a existência de Deus for um sonho, já terá valido a pena sonhar. A vida com Deus é muito melhor, ele me diz. E eu experimento isso em minha própria vida. Além disso, Deus nos promete na Bíblia que um dia viveremos para sempre com Ele. Ainda que as chances disso ser real sejam de 50%, você não acha que é mais seguro apostar todas as suas fichas nessa possibilidade do que nos outros 50%? Helena coçou o queixo e balançou a cabeça, afirmativamente. Depois disse: "Você mencionou a Bíblia. Depois quero voltar a esse assunto. Mas primeiro, diga-me por que você acredita que Deus existe, mas sem citar a Bíblia." A coisa estava ficando séria. Meu pai não estava ali para me socorrer. Era por minha conta. Fiz uma rápida oração em pensamento pedindo ajuda ao Pai do Céu, que sempre está por perto. E continuei. Existem várias maneiras de argumentar em defesa da existência de Deus. Uma delas é a própria existência do universo. Você já se perguntou por que tudo isso existe? Apontei para as árvores, para as tartarugas e para o céu. Os cientistas, de modo geral, parecem concordar que o universo teve um começo. E tudo o que tem começo tem que ter uma causa. Essa causa tem que ser todo-poderosa para, a partir do nada, ter criado um vasto universo. Você concorda? Helena mastigava um pedaço de goiaba. A expressão no rosto indicava que ela também estava tentando digerir as informações que eu estava lhe passando. Prossegui. Essa primeira causa não causada, além de todo-poderosa, tem que ter sido muito inteligente. Afinal, ela criou um universo que, além de muito grande, funciona com leis finamente ajustadas. Eu já li a respeito disso. As leis que mantêm a realidade são tão precisas, tiveram um ajuste tão fino, que se fossem alteradas só um pouquinho, tudo poderia deixar de existir. Então, algo ou alguém teve que regular essas forças lá no início, para que a vida pudesse existir e se manter. É como se o universo soubesse que chegaríamos para morar nele. Interessante, Tiago. Nunca tinha pensado nessas coisas. Outro argumento interessante é que o design inteligente não é novidade, pois o apóstolo Paulo já falava disso no tempo dele. Com outras palavras, está lá em 1 Romanos 1. Podemos resumir o argumento da seguinte forma: tudo o que tem um projeto tem um projetista. A vida tem um projeto. A vida tem um projetista. Mas a vida revela mesmo um projeto? Helena parecia realmente interessada na conversa. Estaria também interessada em mim? Deixei esse pensamento de lado por um momento. Precisava me concentrar no assunto. E como revela, Helena? Pense, por exemplo, no sonar dos golfinhos e dos morcegos, no GPS das formigas, no DNA, maneira elaborada como funcionam nossas células. O ser humano tem tentado copiar todas essas coisas e precisa usar muita inteligência, tempo e dinheiro para fazer isso. E o que dizer das invenções originais que a gente copia? Surgiram por acaso? A cópia foi projetada. A original não? Dei uma mordida na minha goiaba e esperei alguns instantes para que ela pensasse um pouco no que eu havia dito. Depois olhei nos olhos dela e disse: "Sabia que Darwin escreveu a um amigo que pensar no olho o fazia ter calafrios?" A verdade é que eu também estava me sentindo assim, ao ter meu olhar correspondido pelo dela. Como eram lindos aqueles olhos azuis brilhantes!
Como não ficar maravilhado com coisas tão lindas quanto seus olhos? Quanto os olhos humanos. Escapuliu. Tenho certeza de que fiquei vermelho na hora, pois ela achou graça da situação. E eu tentei me salvar do embaraço, continuando a explicação. Órgãos, como os olhos, dependem de mecanismos elaborados para funcionar. Além disso, é preciso que no cérebro também existam neurônios especializados em decodificar as informações que chegam através do nervo óptico. Acreditar que tudo isso seja fruto de mutações ao acaso e seleção natural é ter muita fé. Na verdade, é preciso ter mais fé para crer na teoria da evolução do que no criacionismo. Tiago, Helena, vamos embora, os guias já estão nos esperando, chamou o papai. Você é muito inteligente, Tiago, e gostei da sua sinceridade e da forma como defende a sua fé no Criador. Pode ter certeza de que vou pensar muito em tudo que você me falou. E espero que a gente possa conversar mais antes do fim dessa viagem. Você me deve uma explicação sobre a Bíblia. Tenho algumas dúvidas sobre isso. No caminho de volta até o local em que estavam os táxis, Helena pediu que eu tirasse uma foto dela ao lado de uma das tartarugas. Os guias orientavam os turistas a manter a distância de 2 metros dos bichos. Impressiona ver o cuidado com que as plantas e os animais são tratados em Galápagos. Como muitas das espécies só existem ali, os habitantes do arquipélago têm consciência de que devem preservá-las, do contrário, podem se extinguir. Tiramos mais algumas fotos e meu pai, percebendo que Helena e eu havíamos nos dado bem, convidou a família norte-americana para jantarmos juntos. Eles aceitaram prontamente. Falei para Helena que eu tinha um amigo chamado Léo e que queria muito apresentá-lo para ela. Helena quis saber quem é e de onde que tinha vindo, mas preferi fazer surpresa. Voltamos para Puerto Ayora e decidimos ir a uma pizzaria. Meu pai pediu uma vegetariana para ele e para mim, e um suco de naranjilo para ele, que mais parece um milkshake feito com a fruta, cujo sabor lembra o de maracujá misturado com laranja. Helena e eu conversamos bastante naquela noite, trocamos números de WhatsApp e e-mails. E uma ponta de tristeza me atingiu ao lembrar que meu pai e eu voltaríamos para casa 2 dias depois. Por hoje é só, mas no próximo capítulo vamos aprender um pouco mais sobre Charles Darwin.